isso. Eu quero que você então abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que é um versículo bem conhecido, que é uma mensagem usada, né, especialmente no mês de dezembro, pelas instituições, pelos meios de comunicação, enfim, falando acerca da pessoa de Jesus, quem ele é. E talvez você já tenha ouvido várias vezes mensagens baseadas nesse capítulo e nesse versículo especialmente, e você vai ouvir mais uma vez. Eu só quero que você não feche os ouvidos, não resista a ouvir o que o Senhor pode dizer para o seu coração nesta noite. E esse tema foi escolhido devido aí ao período de Natal, né? Estamos aí prestes a fechar. Ok. Nós vamos então fazer essa leitura. Eu espero que você esteja agora bem conectado aqui. Olha o que é que diz o versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ficar até aí nesse trecho das Escrituras. Agora você pode orar ao Senhor dizendo: Pai, fale ao meu coração. Vamos orar? Meu Deus, os meus irmãos estão em oração aqui, e eu, obviamente, com eles, dizendo: Senhor, ministre ao meu coração, que eu seja edificado pelo Senhor. Traz entendimento, e aquilo que for dito aqui venha penetrar no meu ouvido, nos meus ouvidos, ser elaborado no meu coração, na minha mente, e que eu possa ouvir tua voz juntamente com os meus irmãos. Que a gente seja edificado em nome de Jesus. Amém. Quando eu pensei nesse texto, nesse versículo, e aí vem a pergunta, né? Quem é o rei? Quem é o rei? Talvez essa pergunta seja bem vaga quando você leva o seu pensamento a tantos personagens que você já ouviu falar ao longo da história de sua vida. Se a gente, por exemplo, perguntasse quem é o rei da Inglaterra hoje, você iria dizer com facilidade. Quem foi a rainha da Inglaterra, né, a última rainha da Inglaterra, você vai lembrar quem foi. Talvez você, se a gente perguntasse quem é o rei aqui apenas a palavra figurada, no sentido de ser aquele que governa, por exemplo, o rei da Argentina nos dias de hoje, você vai dizer. Se perguntar quem é o rei do Brasil, né, que governa, ou que está pelo menos no posto ali de governo do nosso Brasil, você vai dizer. E essa pergunta, nessa linha de raciocínio, é fácil de responder. Mas a gente pode ampliar a ideia e talvez complexar mais essa pergunta quando a gente
pode pensar exatamente quem é o rei da sua vida, quem é que governa o seu coração, quem é que domina, né, a sua agenda, quem é que faz acontecer as coisas dentro da sua casa, quem é que decide aquilo que você vai fazer, quem é que manda, né, na sua vontade, nos seus sentimentos. Essa pergunta pode ficar mais complexa nesse sentido. E talvez a gente, quando fala que Jesus é o rei, que ele é o rei dos reis, que ele é o Senhor dos senhores, isso pode ser convencido, né, a multidões em reafirmar exatamente isso, que Jesus ele é o rei dos reis, e não podemos de fato negar. Mas há coisas mais que a gente pode aprender. E eu queria pensar exatamente com vocês. Vamos ver se a gente é objetivo, né, pela questão aí do tempo que nós temos. Isaías, ele é conhecido como o profeta das boas novas, né? A gente sabe disso. Ninguém melhor do que ele descreveu com características tão emblemáticas e eloquentes, né, acerca do Messias que haveria de vir. Se nós lermos o profeta Isaías, né, em todos os seus capítulos, ele vai dar norte para essa apresentação de quem é de fato a pessoa de Jesus. E para além disso, Isaías ele descreve a glória do reino, né? Isaías tem a sua visão, a sua experiência, né, de ver o Senhor sentado no alto e sublime trono, diz ali o capítulo 6, 3 capítulos anteriores aqui, né? Então, ele falou de forma inconfundível sobre o nascimento, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. O texto em destaque que nós lemos aqui, Isaías fala sobre o esplendor do rei que haveria de vir, o Messias, né? Aquele glorioso redentor prometido a Israel ao longo da história. E eu queria pensar com vocês algumas declarações que Isaías faz nesse versículo que nós acabamos de ler. A primeira declaração é que ele tem poder absoluto. Esse rei que nós chegamos aí à conclusão que ele é, aquele que governa sobre todas as coisas, o texto diz que o governo está sobre os seus ombros. Nós estamos aí no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí segue, o governo está sobre os seus ombros. E queridos, eu fiquei pensando sobre essa questão. O menino que nasceu de uma virgem, a gente sabe da história registrada nos evangelhos, ele foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele é o Rei dos Reis, aquele a quem foi confiado o reino eterno que jamais passará. Se nós formos ler a história dos reis de Israel e de Judá, né, naquele período ali, desde quando Saul começou a governar sobre a nação de Israel, até a vinda de Jesus, todo esse período aí de reis que sobe ao trono, de reis que saem do trono, nós vamos olhar no contexto histórico todo ali, o Senhor reinando acima desses reis. Quando um rei fazia o que era mal, contrário à vontade do Senhor, praticava aí tantas atrocidades, a gente vai observar nesses dados e informações sobre esses reinos, sobre esses reis, que o Senhor levantava um rei para governar sobre a nação e dependendo do governo dele, era retirado dali de forma drástica, por sinal, e outro era estabelecido. E aí eu fiquei pensando na complexidade do mundo de hoje,
Quantas comunidades são governadas por pessoas que lideram? No Brasil, por exemplo, são mais de 5.000 prefeitos eleitos para governar sobre a cidade. São 27 estados para um governador também governar. E um presidente, né, no âmbito federal aí para governar a nação. Jesus está acima de todos eles. E quando nós ampliamos isso para todas as nações, a complexidade disso é muito grande. E o Rei dos Reis, ele governa sobre todos. É preciso a gente pensar nisso. Porque, às vezes, nós, diante de tantas informações e posturas de governos tiranos, de pessoas que lideram de forma opressora, negativa, trazendo sofrimento às pessoas, a gente às vezes perde a perspectiva de que acima deles está o Senhor Jesus, aquele que é Rei dos Reis, aquele que governa sobre todas as nações. Ele governa o universo. O seu reino jamais passará. Ele dirige as nações e tem domínio da história em suas mãos. É ele que estabelece reis, é ele que destrona reis, diz o Salmo de número 33, se não me engano, né? Ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é a raiz de Davi, que venceu. O apóstolo João escreve o livro de Apocalipse dizendo que ele é quem vai abrir os 7 selos, ele é quem vai governar eternamente sobre todas as coisas. Ele desceu da glória às condições mais profundas de humilhação e foi exaltado pelo Pai, às alturas, né, do esplendor da glória que haveria de vir. E que de fato continua absoluto. Diante dele, diz o apóstolo Paulo, todo joelho precisa se dobrar, e toda língua precisa confessar que ele é o Senhor, para a glória do próprio Deus. Ele reina soberanamente, ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, pois o governo foi colocado sobre os seus ombros. E meus irmãos, nós estamos pensando numa perspectiva de governo político. Mas vamos aqui aplicar para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, das nossas escolhas. Quem é que governa o seu coração? Quem é o rei, sabe, que domina sobre as suas decisões? Quem é que diz sim para você? Quem é que diz não? É você mesmo? Ou você se submete ao Rei dos Reis, aquele que tem a melhor resposta, aquele que tem a melhor proposta, aquele que tem o melhor projeto de vida? Quem é que governa sobre você? O governo de todas as coisas, de todo o universo, de todas as nações, está sobre os ombros do Senhor. Permita que Ele governe a sua vida e o seu coração. Coloque a sua agenda, a sua rotina diante do Senhor. E eu digo além, queridos. Jamais façamos uma rotina ou uma agenda sem esse item de dependência do Senhor, de buscar a presença de Deus, a orientação dEle, as decisões que você precisa tomar. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor, eu quero que minha agenda seja ditada por Ti, as minhas decisões venham do Teu trono. Eu sou Teu súdito, eu quero obedecer o Senhor. Diga para o Senhor: o meu governo está sobre os seus ombros, Jesus. Eu quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Quem é o rei? A segunda declaração que esse texto traz é que ele é um conselheiro, que ele é o conselheiro maravilhoso.
O texto diz: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. É interessante que aqui tem um adjetivo e tem um substantivo. O substantivo é o conselheiro. O adjetivo é o maravilhoso. Então, ele não é apenas um conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele tem uma característica. Esse conselheiro é adjetivado pelo termo maravilhoso. E é interessante que no Antigo Testamento a palavra maravilha, ela é sinônimo de milagres, do derramado poder de Deus. Esse conselheiro, ele pode mudar a sua vida, ele pode dar conselhos que mudam a sua história. Decisões importantes que você precisa tomar devem ser apresentadas diante desse conselheiro, que vai dar a melhor resposta. E queridos, voltando aí para a questão das lideranças, muitos príncipes subiram ao trono e desceram também de lá, desse lugar. Eles foram colocados lá e retirados desse lugar, sem deixar muitas vezes saudade. Tem pessoas que se arrogam de estar nesse posto de governo, de liderança, no entanto faz tudo o contrário, é insubmisso ao Rei dos Reis. Não ouve os conselhos sábios do Rei dos Reis. Não ouve o maravilhoso conselheiro. Muitos usaram o poder para oprimir os seus súditos. Porém, o Messias governa com justiça. Suas leis, elas são justas, suas palavras, elas são verdadeiras. Nós precisamos dar atenção para a voz do Senhor. Seus atos são cheios de misericórdia, diz a palavra. Toda a terra está cheia da sua bondade. Nós acabamos de cantar aqui. E sabe, queridos, eu queria, nesse contexto que estamos vivendo de tecnologia, de mídias sociais, de milhões e milhões de seguidores, eu queria dizer uma frase que você pode gravar isso no seu coração. Eu não sei quantas pessoas você segue nas mídias sociais. Eu não sei se você segue pessoas famosas. Eu não sei se de fato você se acha importante porque seguem pessoas que pode ali trazer uma evidência para você de coisas que você gostaria de ver e de assistir. Eu quero que você entenda que você pode e precisa seguir apenas uma pessoa. Já é suficiente. Você precisa seguir apenas a Jesus. E você não precisa ter muitos seguidores. Você precisa ter apenas 2 seguidores, como diz o Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor, diz o salmista, me seguirão todos os dias da minha vida. Você precisa seguir apenas uma pessoa. Isso já é suficiente. E você precisa ter apenas 2 seguidores. A bondade e a misericórdia do Senhor. Gente, isso é fantástico. Porque o maravilhoso conselheiro é aquele que nos chama para seguir as suas ordens. É aquele que nos chama para de fato viver a vida dele. Ele é refúgio. Aliás, as suas palavras são espírito e vida. Só ele, na verdade, tem palavras de vida eterna. Diz o apóstolo João, ele é o refúgio dos cansados, ele é o abrigo dos desamparados, ele é a cidade refúgio dos perseguidos. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Não tem nada que possa lhe atingir, ele é vitorioso. Sua graça é perdoadora, o seu amor é restaurador, as suas palavras são medicina para a alma. Às vezes nós precisamos apenas ouvir a voz do Senhor e já resolve tudo. Quando eu lembrava dessa frase, estava pensando aqui, quando ele diz que suas palavras são medicina para a alma e tônico para o coração,
No contexto cuiabano, a gente poderia dizer, é o seu Guaraná ralado, para renovar as suas forças físicas. Mas o Senhor vai além disso. Ele restaura a sua alma, Ele fortalece a sua fé, Ele renova a sua esperança, Ele dá sentido de vida, Ele faz você viver de forma vitoriosa. Aqueles que ouvem a voz do conselheiro maravilhoso, são bem-aventurados. Aqueles que seguem os seus conselhos são felizes. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, ouvem a voz do seu conselheiro. Aqueles que andam por seus caminhos são vitoriosos. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Nele está a própria vida plena. Suas promessas transcendem o tangível. E isto consola a nossa alma. Ele é o conselheiro maravilhoso. Declaração do profeta Isaías. A terceira declaração é que ele é o Deus forte. Está aí no versículo. Há muitos deuses no mundo, queridos. Mas um só é o Deus vivo e verdadeiro. E quando eu meditava aqui, eu pensei, quantos deuses existem na face da terra? Quantos deuses são criados? E aí eu fui pesquisar. Obviamente que para saber quantos deuses tem em toda a face da terra é muito difícil. Mas eu entrando ali, quantos deuses, aí apareceu a palavra seguindo ali. Quantos deuses existem na Índia? E aí eu cliquei lá e fui pesquisar. E há uma estimativa de que só na Índia existem 300 milhões de deuses. 300 milhões de deuses. Deuses falsos, deuses ideológicos, deuses que não resolvem o problema da alma. Mas o Deus forte, o Jesus ressurreto, Ele é o único que pode mudar a sua vida e a sua história. Há muitos que são chamados de deuses, mas são desprovidos de poder. Todos os outros que são chamados deuses ao longo da história são criados a partir de imaginação humana, são seres limitados, influenciados pela força política, econômica e social. Há pessoas hoje se tornando mitos por causa do seu poder influenciador, por causa da sua força política, por causa do seu poder econômico. Pessoas seguem elas, admiram elas. Mas não são fortes o suficientes para disputar com o nosso Jesus. Há quem concorde que a maior força existente consiste nas leis da natureza e do universo. Mas isso não é verdade. Porque as leis e as forças da natureza e do universo são dominadas por aquele que o governo está sobre os seus ombros. O Senhor governa e reina sobre as forças do universo. Elas são menores do que o poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis foi aquele que transformou água em vinho, que exigia, sabe, uma energia extremamente forte para fazer isso, uma força muito grande, segundo os pesquisadores.
O nosso glorioso Redentor é o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onisciente, onipresente e onipotente, transcendente, absoluto, soberano sobre todas as coisas. Esse é o Deus forte que nós cremos. Por que acreditar na derrota? Por que acreditar que somos vencidos? Se a nossa vitória já está garantida, o nosso maior inimigo já foi vencido. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele conhece tudo e a todos sonda. Ele está em toda a parte e ninguém pode escapar das suas mãos. Ele é tudo. E ele pode fazer absolutamente tudo, o que é impossível. E o próprio Isaías escreve: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Do nada ele fez tudo. Ele criou todas as coisas. Ele sustenta o universo e preserva a vida de todos. O próprio profeta Isaías escreve dizendo que o universo está na palma de suas mãos. Para ele não tem causa perdida. Não tem vida irrecuperável. Para Jesus não tem problema sem solução. Eu costumo dizer que o cúmulo do impossível para nós é o cúmulo da simplicidade para o Senhor. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando o maravilhoso conselheiro trouxer um conselho para você, essa é a vontade dele e essa é a melhor para você. Ouça o seu conselho. A quarta declaração que o profeta traz aqui é que ele é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Esse Rei dos Reis formou tudo que existe. A gente tem aí os árabes, por exemplo, criando, né, o seu país, criando as cidades. Tem um projeto da cidade do futuro. Né? As coisas são milaborantes diante da ciência. Eles têm dinheiro, eles têm poder social, econômico para fazer poder político. Mas o Rei dos Reis é o Pai da eternidade. O Rei dos Reis criou tudo que você já ouviu falar e que os seus olhos alcançam. Nada disso existia. Ele apenas pela sua voz, pelo seu poder, tudo passou a existir. Ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes do princípio, antes do tempo e antes da história. O Senhor é a origem de todas as coisas. Só Ele tem o atributo de eterno. Ele pôs a eternidade em nosso coração, é verdade. Diz o livro de Eclesiastes. Mas um dia nós não existimos. Existimos hoje. E vamos então passar a eternidade. Mas o Senhor é antes. Para Ele não há tempo estabelecido. O universo só existia em sua mente. Quando ele existia desde a eternidade. O sol ainda não brilhava. Nem outras estrelas existiam. Mas o Senhor já existia. Os anjos ainda não haviam sido criados para atender às suas ordens. Mas ele já existia em perfeita comunhão com o Pai antes do estabelecimento do tempo, daquilo que é temporal, daquilo que foi criado.
Ele é o Senhor do tempo. O tempo foi criado por Ele. E chegará um momento em que esse tempo que temos hoje chegará ao seu fim e a eternidade será conhecida a nós, está desvendada a nós, descortinada a nós, para que possamos desfrutar da plenitude do gozo eterno. Ele é o Pai da eternidade. Gente, isso é confortante demais. Isso dá para nós segurança de viver exatamente para a glória dele aqui e defender isso. Ele continua sendo Deus eterno, mesmo depois que o sol se apagar, as estrelas não mais derem brilho. Aí a glória dele aparecerá quando estivermos na eternidade com esse Senhor. Porque ele mesmo, a Bíblia diz, o livro de Apocalipse fala, que ele mesmo é a lâmpada. Quando estivermos na eternidade diante do Senhor, não existirá mais noite, porque o brilho da glória do Senhor será estabelecido diante de nós. E nós não teremos mais problemas com noite. Ele é o centro de todas as coisas, sendo Ele o Pai da eternidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A quinta e última declaração. O texto diz aí que Ele é o Pai. Aliás, que Ele é o Príncipe da Paz. Muitos líderes políticos, ao longo da história, subiram ao trono e promoveram e promovem guerras sangrentas, injustas, mas aquele que reina sobre todas as coisas, ele não veio para promover a guerra, mas para trazer paz ao coração que já estava em guerra antes. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa própria paz. Por meio dele, por meio desse príncipe da paz, eu e você temos paz com Deus, temos a paz de Deus e temos a paz conosco mesmo. Um coração que reina o príncipe da paz é um coração que dorme sossegado. Tem gente que não consegue dormir com as aflições da vida, perde noites e noites de sono. Mas se você tiver Jesus no seu coração, o príncipe da paz estiver aí, você diz como o salmista Davi: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o príncipe da paz está comigo. Me faz repousar em segurança. Ainda o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo. Ou seja, eu tenho paz no coração, porque o Senhor está comigo. Esse é o príncipe da paz. Aqueles que vivem debaixo do seu governo recebem paz perene, que o mundo não pode dar. Onde ele reina, prevalece a paz com Deus, com os homens e com a gente mesmo. Ontem eu vi conversando com um irmão, e ele dizendo que tinha o hábito de roer as unhas. E o pastor chegou para ele e disse assim: você tem esse hábito de roer unhas? Tenho. Amanhã você vai lá no meu gabinete. Não tá certo esse negócio, né? O seu coração está ansioso. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Eu fiquei pensando exatamente nisso que eu ouvi. Porque o príncipe da paz, eu sei, queridos, nós somos seres emocionais, né? Sentimentais. Vira e mexe, a gente é afetado de fato por angústias, por aflições. E algumas vezes
algum grau de ansiedade, ele pode ajudar no seu processo de avanço. O que não pode é essa angústia, essa ansiedade reinar no seu coração. Quem tem que reinar no coração é o príncipe da paz. Onde ele reina, prevalece a paz. Nesse mundo ferido pela guerra e atormentado pelas injustiças, é imperativo ao discípulo de Cristo submeter-se ao príncipe da paz. Eu vi um vídeo dizendo que as notícias que saem hoje nas mídias, especialmente na mídia tradicional, na televisão, você passa 5 minutos ali ouvindo, assistindo tragédias e mais tragédias, notícias ruins. Se você não tiver a paz do Senhor, você passa o dia perturbado com o que você ouviu. E aqui, queridos, eu quero destacar o princípio bíblico que afirma que nós precisamos viver em paz, quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Também nós sabemos que às vezes ficamos afetados por aquilo que ouvimos das outras pessoas. E a gente entra em angústia, a gente entra em dificuldades. Porque a gente está muitas vezes numa condição de vulnerabilidade das nossas emoções. E somos levados a ficar preocupados, angustiados e aflitos quando alguém diz algo contra nós. Mas se você tem um príncipe da paz em seu coração, a postura e a decisão que você deve tomar não é, na verdade, aquilo que dizem acerca de você, mas é o que você faz com aquilo que dizem acerca de você. Por quê? Porque quando nós temos Jesus em nosso coração e sabemos o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós e o que nós somos diante dEle, nós vamos saber reelaborar aquilo que ouvimos. E a pergunta, ou a questão não é o que dizem acerca de você, mas é o que você faz com aquilo que dizem a seu respeito. Ele é a resposta para este mundo aflito. Só quando nos submetemos ao governo que está sobre os seus ombros, seremos verdadeiramente felizes e desfrutaremos da verdadeira paz. Meus irmãos, estamos vivendo exatamente no mês do Natal, há 15 dias, do mês, estamos metade do mês. O que eu quero aqui desejar para você é que o Natal deve fazer sentido para você, não apenas no mês do Natal, na semana do Natal, no dia do Natal, mas é fazer sentido todos os dias do ano. Eu tinha um patrão que, às vezes, mês de abril, maio, junho, janeiro, a gente falava, conversava com ele e dizia, tá bom, estou indo ali. Ele, Feliz Natal. Aí a gente assustava, mas nem é dezembro, né? E ele dizia, mas Natal é todos os dias. O príncipe da paz, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, o governo de sua vida, deve trazer sentido de Natal para você, de vida de paz, de alegria, de celebração. E que Jesus, nesse sentido, traga exatamente para você a alegria de poder viver sob o seu governo. Que Jesus seja o seu rei em todas as decisões que você vai tomar durante a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia da sua vida e te faça viver na dinâmica daquele que é rei sobre sua vida. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse tempo.
Alguém tem pedido de oração? Quer colocar diante de Deus? Diga, minha irmã. Sim. É. Cássia, né? É o nome da menina do João Paulo, né? Da esposa. Certo, diga. Pela Janaína. Tá bom, vamos orar pela Janaína. Saúde da Janaína. Quem mais? Diga, dona Beth. Sim. Eliane. Berenice e Eliane. Ok? Vamos orar então? Fica em pé. Você já tem um tempo sentado. Senhor Jesus, o governo está sobre os seus ombros. As nossas vidas devem ser governadas pelo Senhor. Nós somos seus súditos. Nós somos, ó Deus, chamados, vocacionados para viver sob o seu governo. Tu és o maravilhoso conselheiro, que a gente também escute os conselhos especiais do Senhor. Tu és o nosso Deus forte, aquele que nos momentos de fraqueza, aliás, em todos os momentos, o Senhor está conosco, nos sustentando. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que reina e governa sobre todas as coisas. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos apresentar algumas necessidades colocadas aqui pelos nossos irmãos. Pedimos pela Berenice, cunhada da nossa irmã Beth, que o Senhor olhe para o sofrimento dessa mulher. Pai, o governo está sobre os seus ombros. O Jesus, o médico dos médicos, o rei dos reis, pode visitar a Berenice e trazer alívio ao seu sofrimento, diante, ó Deus amado, de tanta luta que ela tem passado. Pai, em nome de Jesus, vem visitar a Berenice. Pedir pela Adriana também, Senhor, que o Senhor venha visitar esta essa prima da nossa irmã Beth também, que o Senhor a visite ali e traga para ela, ó Deus amado, a saúde que ela necessita, Pai. Nós colocamos diante de Ti a vida dessas duas mulheres que têm vivido dias tão difíceis, têm, ó Deus amado, passado por tantas situações delicadas de tratamento. Reina, Senhor, sobre a vida delas, governa e faz um milagre ali, Pai, na vida de cada uma delas. Pedimos, ó Deus amado, também pela nossa irmã Maria Denise, esteja com ela ali no hospital, tem passado dias tão difíceis com a limitação da sua saúde. O Senhor pode ali restaurar as forças da nossa irmã. Tu és o Deus forte, Tu és o maravilhoso conselheiro, ministre ao coração dela. Ó Deus amado, ali nesse tempo, ó Deus, que ela tem vivido experiências quase, ó Pai, únicas ali, que o Senhor venha colocar cada dia, ó Deus, em seu coração, o sentimento de presença do Senhor sobre sua vida, e que a paz do Senhor reine no coração e da alma da nossa irmã Maria Denise. Queremos pedir pela Cássia também, a esposa do João Paulo, que o Senhor abençoe a Cássia diante das suas dificuldades que ela tem vivido também nas suas limitações de saúde. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, abençoe a nossa irmã. Intercedemos pela nossa irmã Janaína, que tem, ó Deus, vivido momentos difíceis. O Senhor esteja com a nossa irmã, faz uma visita especial para Janaína. Restaure, ó Deus, a sua saúde, dê a ela uma experiência maravilhosa, do maravilhoso conselheiro, falando aos seus ouvidos, falando, ó Deus amado, o que ela precisa ouvir, o que ela necessita ouvir. Ó Deus, e traz a força e a graça para nossa irmã. Eu quero pedir, ó Deus amado, pelas labutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, alguns irmãos enfrentando lutas e dificuldades no trabalho, ou até mesmo, ó Deus, com as questões limitantes da sua saúde. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, venha dar sabedoria, força, restaurar as suas energias e derramar a tua graça sobre todos eles, Pai. Dê-nos uma semana de vitória nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Temos aqui o nosso irmão Claudemir diante das suas
demandas que ele tem a atender em toda essa semana. Senhor, vai adiante dele, resolve os problemas que ele enfrenta, ó Pai amado, na entrega dos seus compromissos e contratos de trabalho. Que a tua bênção esteja sobre o nosso irmão e que, ó Deus amado, os seus clientes sejam ricamente abençoados e sintam a tua presença, ó Pai amado, diante, ó Pai amado, do trabalho que ele está prestando a esses clientes. Que a tua bênção esteja sobre todos eles. Pai, dá-nos uma noite de paz, abençoe nossas famílias aqui representadas, nas necessidades que nós temos. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Ó Deus, em nome do amado Jesus, assim oramos agora. Amém. Amém.